edição do nosso baú de histórias. E antes de falarmos sobre o assunto de hoje, já se inscreve no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nas suas redes sociais. Então, depois da vinheta, teremos o nosso assunto de hoje. Roda lá a vinheta! Bom, o assunto de hoje vai ser o que aconteceu no final de semana passada, que foi a comemoração, bom, muitos comemoram, né, do Halloween, que é o famoso Dia das Bruxas, né, que é comemorado entre o dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro. E então nós vamos saber por que o Halloween, né, surgiu, onde surgiu e como que é aí essa, digamos, entre aspas, comemoração, o significado delas. Então vamos lá. O Halloween, que é o Dia das Bruxas, né, é uma celebração observada em vários países, principalmente no mundo anglófono, e em 31 de outubro, véspera da festa cristã ocidental do Dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro. Ela começa com a vigília de 3 dias do All Hallow-Tide, o tempo do ano litúrgico dedicado a lembrar dos mortos, incluindo os santos, os Hallows, mártires e todos os fiéis falecidos. Na etimologia, o primeiro registro do termo Halloween é de cerca de 1745. É uma contracção do tempo escocês All Hallows Eve, que significa véspera do Dia de Todos os Santos, data comemorativa do calendário cristão. Embora existam várias teorias sobre a origem, a mais difundida aponta para o festival celta Samhain, celebrado na Irlanda, na Escócia e Ilha de Man. A história da origem do Halloween traz as tradições dos povos que habitaram a Gália e as ilhas da Grã-Bretanha entre os anos 600 a.C. e 800 depois de Cristo. Embora com marcas das diferenças em relação às atuais abóboras ou da muito famosa frase, entre aspas, doce ou travessuras, exportada pelos Estados Unidos, que popularizaram a comemoração. Originalmente, o Halloween não tinha relação com bruxas, era um festival do calendário celta da Irlanda. O festival de Samhain, celebrado entre 30 de outubro e 2 de novembro, e marcava o fim do verão, pois Samhain significa literalmente fim do verão. A celebração do Halloween tem duas origens que no transcurso da história foram se misturando. A origem pagã, do Dia das Bruxas, tem a ver com a celebração celta chamada Samhain, como eu acabei de falar, que tinha como objetivo dar culto aos mortos e à deusa Yubio, símbolo antigo da perfeição celta. A invasão das Ilhas Britânicas pelos romanos, em 46 anos antes de Cristo, acabou unindo a cultura latina com a celta, sendo que esta última acabou minguando com o tempo. Em fins do século II, com a evangelização desses territórios, a religião dos celtas, chamada druidismo, já tinha desaparecido na maioria das comunidades. Pouco sabemos sobre a religião dos druidas, pois não se escreveu nada sobre ela. Tudo era transmitido oralmente de geração para geração. Sabe-se que as festividades do Samhain eram celebradas muito possivelmente entre os dias 5 e 7 de novembro, a meio caminho entre o equinócio de outono e o solstício de inverno, no hemisfério norte. Eram precedidas por uma série de festejos que duravam uma semana e davam ao Ano Novo Celta. A Festa dos Mortos era uma das suas datas mais importantes, pois celebrava o que para os cristãos seria o céu e a terra, conceitos que só chegaram com o cristianismo. Para os celtas, o lugar dos mortos era um lugar de felicidade perfeita, onde não haveria fome nem dor. As festas eram presididas pelos sacerdotes druidas, que atuavam como médiuns entre as pessoas e seus antepassados. Dizia-se também que os espíritos dos mortos voltavam nessa data para visitar seus antigos lares e guiar os seus familiares rumo ao outro mundo. Na origem católica, desde o século IV, a Igreja da Síria consagrava um dia para festejar todos os mártires.
3 séculos mais tarde, o Papa Bonifácio IV transformou um templo romano dedicado a todos os deuses, os panteões, num templo cristão e dedicou a todos os santos, a todos os que precederam na fé. A festa em honra de todos os santos inicialmente era celebrada no dia 13 de maio, mas o Papa Gregório III mudou a data para 1º de novembro, que era o dia da dedicação da Capela de Todos os Santos na Basílica de São Pedro, em Roma. Mais tarde, no ano de 840, o Papa Gregório IV ordenou que a festa de Todos os Santos fosse celebrada universalmente. Como festa grande, esta também ganhou a sua celebração vespertina ou vigília, que prepara a festa no dia anterior, dia 31 de outubro, e na tradução para o inglês, essa vigília era chamada de All Hallows Eve, Vigília de Todos os Santos, passando depois pelas formas All Hallowed Eve e All Halloween, até chegar à palavra atual Halloween. Se analisarmos o modo como Halloween é celebrado hoje, veremos que pouco tem a ver com as suas origens. Só restou uma alusão aos mortos, mas com um caráter completamente distinto do que tinha a princípio. Além disso, foi sendo pouco a pouco incorporada toda uma série de elementos estranhos, tanto à festa de finados como a de Todos os Santos. Entre os elementos acrescidos, temos, por exemplo, o costume dos, entre aspas, disfarces, muito possivelmente nascido na França, entre os séculos XIV e XV. Nessa época, a Europa foi flagelada pela peste negra e a peste bubônica dizimou perto da metade da população do continente, criando entre os católicos um grande temor e preocupação com a morte. Multiplicaram-se as missas na festa dos fiéis defuntos e nasceram muitas representações artísticas que recordavam as pessoas a sua própria mortalidade. Algumas dessas representações eram conhecidas como danças da morte ou danças macabras. Alguns fiéis, dotados de um espírito mais burlesco, costumavam adornar na véspera da festa de finados as paredes dos cemitérios com imagens do diabo puxando uma fila de pessoas para a tumba. Papas, reis, damas, cavaleiros, monges, camponeses, leprosos, etc. Afinal, a morte não respeita ninguém. Também eram feitas representações cênicas com pessoas disfarçadas de personalidades famosas e personificando inclusive a morte, ao qual todos deveriam chegar. Na Idade Média, um costume do dia de finados era o souling, de soul, alma, em que crianças iam pedindo pelas portas um bolo, o, entre aspas, bolo das almas, em troca do qual fazia uma oração pelos familiares falecidos de quem lhes dava o bolo. Essa tradição poderá ter evoluído para a tradição de pedir um doce, sob a ameaça de fazer uma travessura, que em inglês é trick or treat, né? Doce ou travessura, que teve possivelmente origem na Inglaterra no período da perseguição protestante contra os católicos, no período de 1500 a 1700. Nesse período, os católicos ingleses foram privados dos seus direitos legais e não podiam exercer nenhum cargo público. Além disso, foram infligidas multas, altos impostos e até mesmo a prisão. Celebrar a missa era passível de pena capital e centenas de sacerdotes foram martirizados. Produto dessa perseguição foi a tentativa de atentado contra o rei protestante Jorge I. O plano, conhecido como Gunpowder Plot, conspiração da pólvora, era fazer explodir o parlamento, matando o rei, e assim dar início ao levante dos católicos oprimidos. A trama foi descoberta em 5 de novembro de 1605, quando um católico converso chamado Guy Fawkes foi apanhado guardando pólvora na sua casa, tendo sido enforcado logo em seguida. Em pouco tempo, a data converteu-se numa grande festa na Inglaterra, que perdura até hoje. Muitos protestantes a celebravam usando máscaras e visitando as casas dos católicos para exigir deles cervejas e pastéis, dizendo-lhes trick or treat, doce ou travessuras. Mais tarde, a comemoração do dia de Guy Fawkes chegou à América trazida pelos primeiros colonos,
que a transferiram para o dia 31 de outubro, unindo-a com a festa do Halloween, que havia sido introduzida no país pelos imigrantes irlandeses. Vemos, portanto, que a atual festa do Halloween é produto da mescla de muitas tradições trazidas pelos colonos no século XVIII para os Estados Unidos e ali integradas de modo peculiar na sua cultura. Muitas delas já foram esquecidas na Europa, onde hoje, por colonização cultural dos Estados Unidos, aparece o Halloween enquanto desaparecem as tradições locais. Bom, gente, para vocês verem que o Halloween não é tão macabro como se pensa, mas que tudo isso é uma evolução de festas tradicionais religiosas. Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço você que assistiu até aqui o baú de histórias de hoje e a gente se encontra na próxima com mais histórias interessantes para vocês. Até lá! Beijos e miau!